É isso aí, minha gente. Chegamos por aqui com o episódio número 5. Muito obrigado, então, a todos que assistem aqui o Pode Sondar. Temos aí 5 episódios para você rolar lá, assistir lá atrás. Mas hoje a gente está aqui com um convidado muito especial, como todos os convidados do Pode Sondar. Estamos aqui com o professor, doutor Luiz Felipe Escabar, professor da Universidade Paulista, de saúde pública. A gente vai falar bastante de saúde pública, saúde coletiva. Vamos falar da carreira do Luiz Felipe para vocês conhecerem como é que ele chegou até aqui. Histórias de professor, histórias de faculdade, histórias de interodonto, né? Principalmente. Renata tá de volta, tá melhor, Renata? Tô melhor, graças a Deus, estou melhor. Muito obrigada. Melhorei, né? De sair do Covid e agora da influenza, e assim vamos, seguindo e sobrevivendo. Mas estou aqui de volta, estou muito feliz com o nosso convidado de hoje, professor Dr. Luiz Escabar. Me conte sobre a sua trajetória na odontologia. Primeiro se apresente, por favor. Vamos lá. Obrigado, Luiz, Renata. Prazerzão estar aqui com vocês. Eu sou o Luiz Felipe, né? Marido da Thaís, pai do Pietro e do Luigi, os pequenos estão certamente assistindo. E primeiro, parabéns, né, pela ideia do podcast, fantástico. Vocês têm esse humor inteligente, acompanham há quantos anos, né? Já pelo Instagram, outras redes, e além do podcast, vocês também. Então, quando vocês convidaram, achei legal contar essa trajetória, desde escolher a odonto, né? Isso. E alguns causos aí no meio, até chegar hoje como professor, e passei por todas as etapas da pós-graduação. Então, eu posso falar que eu sempre quis fazer odonto, né? Na minha adolescência, eu usei aparelho ortodôntico um bom tempo, né? As técnicas lá, estou falando anos 90, né? Se ficava um tempão, enfim, tem várias técnicas hoje, mas não tinha como escapar de ficar 3, 5 anos com o aparelho. E frequentando muito o dentista, que era um primo meu, o Armando, acabei conhecendo mais, né, o consultório, e sempre 100% quis para a área da saúde, e me apaixonei muito pela odontologia. Prestei vários vestibulares, passei na Unip, estudei de 1997, quando eu entrei, e me formei no ano 2000. Né? Então, 4 anos aí de Unip. E na faculdade, por incrível que pareça, eu sempre já tinha mais afinidade com a área de prevenção, né? Saúde pública, porque a Unip faz um trabalho muito legal com comunidades. Tinha um ônibus, não sei se o Luiz lembra, um ônibus que a gente ia até as comunidades, atendiam vários cursos juntos, né? E o pessoal da veterinária, da educação física. E nessas atividades com a comunidade, aí o bichinho da saúde pública me picou, né? E dali para frente eu segui toda a minha trajetória acadêmica aí na área de saúde pública mesmo. Então vamos lá, vamos destrinchar essas histórias aí do Luiz Felipe Escabar. Para quem não sabe, o Luiz Felipe Escabar, ele foi meu veterano na faculdade. Você entrou em 97, eu entrei em 98. E eu lembro, cara, exatamente, eu chegando na faculdade, eu fui com um amigo meu, alemão, da engenharia. A gente já foi de cabelo raspado, que naquela época, quando entrava na faculdade, eu não sei se hoje raspa o cabelo ainda. Também. Ainda raspa, Você já né? fez então, uma prevenção. Eu já tinha feito uma raspar, os meus amigos rasparam meu cabelo um ano antes, já estava crescendo, né? E aí chegamos lá na cara e na coragem. Era amigo meu do prédio, ele tinha entrado em engenharia, eu entrei em odonto, falei, cara, vamos junto, porque a gente não sabe como é que é, né? Primeiro dia, o pessoal fala, né? Trote, aquela época era pesada, né? Aquela época era raiz. E aí chegamos lá e aí 3 caras assim, né? Chegamos lá no bar da odonto e tal, aquela bagunça, os caras, odonto, vem cá. E aí já puxaram, né? E aí tiveram aquelas brincadeiras no bar da rua lá, aquelas brincadeiras do bem que hoje não poderia mais, hoje já todo mundo hoje não tinha nem jeito de existir essas brincadeiras. E aí o Luiz Felipe, acho que foi você, o Júlio e o Guilherme,
e acho que tinha mais uma galera. Pegaram a gente e falaram, vamos fazer o trote. E aí vamos fazer o pedágio, né? Que aí a gente tava lá todo pintado, com a cueca por cima da calça, que a gente colocava, com um tênis, que eles tiravam um tênis nosso e amarravam todos esses tênis numa sala e falavam, se você quiser ir embora, você vai deixar seu tênis, né? E o pessoal queria ir embora quando dava meio-dia, 1 hora, falava, acabou o trote. Falava, não, aqui a faculdade é integral, então você vai ficar até às 5 no trote, né? Galera, chorava, que coisa. E o pessoal, eu aproveitei esse dia para fazer amigos, né? E esses caras aqui foram, assim, foi a melhor coisa que aconteceu, porque não eram aqueles veteranos muito linha dura, aqueles veteranos cuzão mesmo, né? Tem veterano que é cuzão, né? E os caras querem humilhar a pessoa que está entrando na faculdade. Os caras, eles não, vamos lá. Aí pedimos dinheiro na rua, né? Ali perto Moema, ali em Moema, que era um lugar que sempre tinha, sei o que e tal. E naquela situação horrorosa. E aí depois, quando acabou, eu lembro que vocês pegaram e falaram, cara, vocês arrecadaram bem, vamos todo mundo pro Habib's comer esfirra, né? E aí levaram a gente pro Habib's pra comer e tal, porque você não come nada, né? Você fica ali no sol. Tinha uns caras que ficavam com insolação, os caras ficavam doentes, ia pro hospital. Na minha faculdade, o trote ele foi proibido 2 anos depois que eu entrei. O meu trote foi bem pesado, assim. Eles faziam um balde. Não era um balde, era tipo, sabe o barril do Chaves? Eu fiz. Aqui é uma grande panelinha da Unip, tá? Não sei se vocês perceberam isso, mas assim, o Luiz, ele ama. E ele fala da Unip. Eu fiz o Unesp, então eu vou trazer a galera da Unesp. Que a Unip é a melhor faculdade de odonto. Não, acho que é a Unesp, no caso, né? Mas tudo bem. Eu vou ficar isento, tá? Da polêmica. Vamos desempatar? Com o cara que fez o Unesp. E a minha era um barril tipo do Chaves. Aí eles colocavam tudo dentro desse barril. Tipo, tudo que vocês podem imaginar tinha dentro desse barril. E aí a gente tinha o nosso batizado, que a gente tinha que entrar dentro desse barril e a gente mergulhava nesse barril que tinha ovo, que ficava curtido lá 1 semana, tudo. Aí a gente mergulhava, era o batizado, e aí a gente ia assim, tipo, todo pintada pra faculdade e ficava pedindo dinheiro no interior, e era aquela coisa. E aí uma pessoa em outra cidade, em outra Unesp, teve insolação e queimou a sola do pé e formou várias bolhas e tal. E aí eles pararam, mas assim... Aí deu ruim, né? Mas assim, ainda bem que foi 2 anos depois, porque tudo que eu passei eu pude fazer para os meus bichos. Então, primeiro eu fiz neles, aí a partir do outro ano... Você pôde mergulhar os caras no barril da nojeira. Mergulhou, passou tinta dentro do ouvido. Você tem alguma história de trote assim que dá pra contar aqui? Porque tem umas histórias... Como era o seu trote em 1900? É verdade. Não, aquela época, hoje o trote é proibido, né? Mas eu classifico que naquela época a gente fazia uma brincadeira saudável. Uma brincadeira... Até certo ponto. Brincadeira bruta saudável, né? Então, com essa intenção que o Luiz falou, a gente queria integrar todo mundo que chegava. E foi assim o meu trote também, quando eu entrei, né? O pessoal do último ano fez uma brincadeira, depois integrou, porque lá na Unip, como é integral, né? A gente fica das 8 da manhã às 6 da tarde. E se você for ver hoje, a maior parte dos meus amigos são da faculdade. Você fica 4 anos das 8 às 6, almoça no dia do rodízio, toma café da manhã, às vezes janta, enfim. É uma família, vira uma família, né? Então essas brincadeiras, ele falou do saudoso Júlio, né? O Guilherme, enfim, toda a minha turma ali, até hoje, amigos, os filhos já são amigos, né? Então virou uma família. As brincadeiras eram nessa linha, né? A gente fazia uma brincadeira, levava para arrecadar. Hoje os alunos é proibido, né? Mas eles fazem algumas brincadeiras externas ali, enfim, a gente acaba hoje não sabendo muita coisa. Alguns até sabendo que eu sou ex-aluno, perguntam, mas... Dá umas ideias pra gente, dá umas ideias de como fazer. O trote é online hoje, é isso? Olha, eu vou contar, essa minha ex-aluna pode estar até assistindo. Como professor, uma vez eu e o coordenador do curso, a gente teve que chamar uma aluna, porque eles deixaram peixes da sexta-feira, a aula começava na segunda. Então eles deixaram lá no bar da Rô, um beijo para a Rô, ela está lá até hoje.
Tá Vou mandar mesmo. o link pra ela assistir. Eu preciso ir nesse bar, gente. Todo episódio ele fala desse bar da rua. Não, o Bar da Rua era tipo o- nossa segunda casa. A gente Era ponto de morava lá. encontro, É. né? É igual o bar do Torresmo em Araraquara. Eu tomava café, almoçava, tomava cerveja, Exatamente. dormia, fazia tudo lá no Bar da Rua. Prova. Chopada era lá. Tudo lá. Tudo lá. Tudo na rua. O DA era lá, Também. o diretório acadêmico era na parte de cima do bar. Na parte Que era um espaço que ela alugava lá, né? Bem arrependida, porque os caras sempre quebravam as coisas lá. E aí eles deixaram o peixe de sexta até segunda. E na segunda-feira chegaram os bichos e a gente lá na sala da coordenação, enfim, começa a escutar uma gritaria. A gente olha pela janela, eles estão lutando espadas, parecia uma guerra nas estrelas. Eles estão lutando espadas com peixes podres, assim. Que os veteranos fizeram Os veteranos faziam eles os lutar. os E era caras- uma coisa assim. Hoje em dia não Porra. pode. Não, mas não pode. Era uma coisa. Não sei se eu até- posso nem rir. Pode rir disso? Não, os veganos vão matar a gente. Meu Deus. Não, eu tô pode. contando um fato, né? E a gente teve que chamar esses alunos, eles foram advertidos e se fizesse de novo era suspeição, enfim, porque era na porta ali, não estava lá dentro, mas era na porta. E depois eu fiquei sabendo que era um negócio organizado, tinha semifinal, final, sabe? Era e a rua teve que ser lavada, Imagina. o pessoal com Nossa, sabão e gente. vassoura. Não, eu ali lembro na de rua. vários. Aliás, se você tiver aí uma história do seu trote, alguma coisa, conta pra gente. Coloca aqui nos Conte. comentários, conta pra gente lá no Pode Sondar no Instagram. Né? Se for É, uma e história se bem você- legal, a gente passa aqui, né? A gente conta depois, né? E o que você acha sobre esses trotes, né, hoje em dia também? Porque hoje em dia mudou. Depois lá era só usar um chapéuzinho escrito bicho, assim. ficou uma coisa meio- Hoje a gente faz muito, deixando claro, hein, que É raspar, proibido agora. raspar cabelo Hoje e eles pintar. raspam né? o cabelo, pintam e a gente faz muito trote. Os alunos, né? A gente O que é arrecadado. sugere fazer muito trote solidário também. Sim. Sim. Eles fazem uma campanha de doação de sangue, arrecada creme, fio, escova para doação. Então tem um trote solidário bem forte hoje. Cara, sabe que é uma história legal de trote, eu acho que tinha que ter até hoje na faculdade de odonto, mas não do jeito que era, talvez pode ser adaptado, né? Eu lembro, cara, perfeito. Chegava, depois de tudo isso, quando chegava lá no bar, tinha umas brincadeiras, né? E os caras pegavam e davam uma pastilhinha pra todo mundo mastigar. Você lembra, né? Sim, claro. Era a pastilha de fucsina, pastilha de evidenciador de placa. E aí falava, mastiga e cospe, né? E dava pra todo mundo, fazer uma fileira assim, dos bichos, né? Todo mundo, né? Dava pastilha, mastiga e cospe, porque não pode engolir aquilo lá, né? E aí a gente quem é dentista, quem tá na faculdade, sabe o que é, e quem tá entrando não sabe o que é. Sim. Sim. Né? Ou já passou no dentista, sei lá, mas não sabe o que vai acontecer com aquilo. Então, quando você mastiga essa pastilha evidenciadora de placa, se você não escovou o dente direito ou não passa fio dental, fica rosinha. Onde né? tem placa. Roxo, quanto mais tem placa, mais escuro fica e mostra que a pessoa não escovou o dente ou não passou fio dental, né? E então a gente usa isso para evidenciar a placa. Né? E aí os bichos não sabem, então todo mundo faz, todo mundo mastiga, e os caras falam, cospe, não é pra engolir, hein, bicho? Aí começa aquelas coisas, né? Aí cospe o quê? Aí começa, vai, vamos ver agora, vai de 1 a 1. E começa a ver, e, cara, praticamente todo mundo escovou o dente mal, né? Os bichos, né? Ou o cara comeu alguma coisa e não escovou o dente, e, meu, os caras começavam a zoar. Ah, como é que você entra em odonto com esse dente sujo? Você não passa fio dental, sei o Era que um trote educativo. Era um trote meio que educativo, você já aprendia. Traumático. Né? Logo no E sem primeiro contar as dia. listas que você contou no nosso primeiro episódio, né? As listas de caixa. Você pedia pros as listas bichos, de né? Falar materiais. caixa de forame magno, né? Linha alba. Um rolo de linha alba, de linha milioide, que são nomes anatômicos que não tem como você... Uma caixa de forame é muito boa, né? A lista de material é uma polêmica e eles ainda fazem essa brincadeira, fica mais Sim. confuso ainda. Para quem acabou de entrar na essas coisas são faculdade. legais de fazer. Sério, são coisas, acho que são educativas, é que os caras eram meio brutos pra depois apontar a não higiene bucal da galera, né? E dava aquela humilhação que hoje é totalmente proibido, é complicado. Não, era uma época saudável que Saudável. assim, uma época bons tempos, né? Acho que é a melhor palavra. Bons tempos. Inclusive essa aluna hoje eu acompanho que fez a arte dos peixes, né? Uma grande dentista hoje. Acompanho muitos ex-alunos eu tenho no meu Instagram. Então são os bons tempos daqueles 4 anos, né? Que passam voando, né? A gente fica lá das 8 às 6 e quando pisca já... Eu sempre falo para os alunos, né? Aproveita a faculdade, seus professores, porque daqui 4 anos e 1 mês você vai estar sozinho lá no consultório, a porta está sempre aberta, eles voltam, mas
é mercado de trabalho. E você como aluno ainda, tô voltando ali Tá. para começar a sua trajetória desde o comecinho. Como aluno, como que você era como aluno? Você era super estudioso? Você era mais da bagunça? Como que era? Olha, Essa risada do Luiz foi um pouco não, estranha. Cara, engraçado que o Escobar não mudou muito. É porque- Ele é assim, né? Ele era assim, calminho, tava um puta trote, o pandemônio no Enterodonto pegando fogo, os caras jogando coisa e ele tava lá, não, gente, vamos parar, vamos pra cá, olha, gente, vai cair o cheque calção. Né? Aí ele só deu uma ideia, olha, a gente tem um peixe aqui, ó. Vocês querem brincar com peixe? não, e eu sempre, junto com o Júlio, que eu falei, enfim, outros colegas ali na organização, e era mesmo, várias pessoas já falaram do perfil. Olha, eu era um aluno médio, aliás, médio, até sentava no meio, né? Eu não era nem da frente nem do fundão, sentava ali no meio, mas eu tinha uma característica, até falo hoje para minha cunhada, ela é bem mais nova, está estudando, ela faz nutrição. Eu prestava muita atenção na aula, né? Prestava muita atenção na aula, explorava muito o professor, tirava todas as dúvidas e estudava pouco em casa. Né? Então, sempre fui na média, né? Passava, não com notas maravilhosas, mas sempre passei, me formei em 4 anos, né? Não peguei DP. Então, nunca fui o melhor aluno, nunca fui o pior, mas essa característica eu sempre levei, inclusive na pós-graduação depois, mestrado, doutorado, quando eu estava ali era dedicação total. Total, o que né? você está fazendo. Aí, às vezes, uma semana antes da prova, dava mais uma revisada, mas eu não era aquele cara de ficar em casa final de semana estudando, isso não. É legal a gente saber, porque hoje a gente vê, né, o professor, o doutor, tanta Sim. gente admira, e é muito legal, porque quando a gente fala que você ia ser o convidado, chove, de verdade, de direct, legal. foi meu professor, eu adoro ele, não sei o que, não sei o que lá. E aí a gente vê, assim, uma pessoa que muita gente admira tanto. É legal saber que não foi aquele cara sempre super estudioso, né? É legal a gente saber essa história. E quando assim, o depoimento é de alguém que foi aluno, é sincero, porque ninguém precisa de nota, né? Exatamente. Quando é aluno Quando é ainda, aluno, começa a puxar o eu saco, né? desconfio ainda. Aliás, dá todos os uma alunos do brinca. Escobar assistindo. Você não tem mais aluno, né? Agora você tá no Tem, administrativo. não, Tem, mas todo mundo os alunos. assistindo. Vou Tem mandar no para curso. todo mundo. Se não assistir, se não compartilhar para outros 10 amigos, vai perder um ponto nota. na média. E eles são muito bons de YouTube, eles conseguem rastrear todo mundo. Isso, muito bem. Coloca isso na prova. Qual foi a resposta da minha pergunta no Ótimo. podcast? Na prova vai ter uma pergunta do conteúdo que eu vou falar hoje. Do Boa. Pode Sondar, É exatamente. isso, gente. A gente não vai saber que horas que vai falar, né? Aliás, a gente falou de rosa, né? Vocês devem ter percebido, a gente está com o fundo rosa, o fundo do Escobar também, em homenagem e para lembrar das pessoas do Outubro Rosa, que é essa... É mundial, né? Esse negócio de prevenção tem desde os anos 90 o Outubro Rosa, e a gente sempre chama atenção por prevenção de câncer de mama, câncer do colo do útero. Então, procure o seu médico, procure, né? Tem toda... Faça o autoexame, tem todas as recomendações. Hoje tem a internet, todo mundo sabe o que é. Se não souber, joga no Google, procura. Tem o autoexame, Diariamente, no diagnóstico, banho. que a gente sabe que o diagnóstico precoce de câncer, seja de colo de útero ou câncer de mama, ele aumenta muito as chances de sobrevivência hoje, né? É uma doença que pode-se dizer que tem remissão, praticamente tem cura se for encontrada logo no início, né? Então, por isso a importância do outubro rosa. Por isso a gente está de rosa, vamos ficar de rosinha em outubro. Isso né? aí. Bom. Você falou de ser professor. A gente vai chegar lá, fiquem aí. Aliás, curtam, né? Vocês já curtiram? Já se inscreveram no canal? Faz favor, isso aí ajuda muito a gente. Ajuda muito, né? Pra gente É crescer só no você clicar YouTube. lá no se inscrever no canal. Clique, Pô, né? você assiste o negócio, você chupinha nosso conteúdo e você não aperta se inscrever no canal. Só porque você tem que se inscrever lá, às vezes tem que colocar o e-mail e a senha, você não lembra da sua senha. Coloca, esqueci a senha, vai pro seu e-mail, você redefine rapidinho, gente. Pelo amor de Deus, ajude a gente. Eu sou suspeito para falar que eu assisti os outros episódios, vale a pena mesmo. Ah, que bom. Olha lá, tá vendo? É isso aí. Cara, então estamos na faculdade ainda e eu queria que você contasse que na faculdade de odonto a gente tem os jogos anuais, né? Que a gente chama de interodonto. Tem a primeira divisão. Vamos falar da primeira divisão
da Interodonto, que era Araraquara, participava, né? A USP, Agora ele tá querendo puxar. a Unip, a Unisa, né? Tinha várias eram 10 faculdades, né? As USPs, a USP Ribeirão, Unicamp, Bauru. que eram os jogos. E os jogos, você chegou em Interodonto? Claro, fui em todas. Não, Interodonto, você foi em todas, né? Eu fui em quatro anos e depois mais. Fui nas 4 mais e duas, dei uma fui em 6. Só quero na deixar quinta aqui claro que a USP não tem Interunesp. Nada contra, assim, mas eu só queria deixar isso aqui A claro. USP não, A USP não tem Interunesp. Não, porque ele fez USP e era um ditado Não, da nossa USP. a pós-graduação, né? Você fez na USP e tinha um ditadinho, era toda coisa, porque tinha uma briga entre a USP e a Unesp. E a gente falava, a USP não tem Interunesp. Quem é Unesp não vai entender isso. É só isso. Não, os jogos internos de cada faculdade, Sim. mas os jogos externos, né? Coisa que era Interodonto. E participar da Interodonto, cara, é um negócio assim que tem que ir, né? Não sei como é que tá hoje, deve ter mudado bastante. Na nossa época talvez fosse um negócio até mais organizado pelas faculdades. Hoje talvez deixe uma empresa organizar e aí pague e aí tá tudo mais seguro, de repente, mais certinho, né? Na pandemia não deve ter tido. Na pandemia provavelmente não teve, mas assim, já logo depois, um tempo depois que a gente se formou, o Interodonto mudou bastante, pelo que eu vi, assim, em redes sociais e coisa. Mas queria que você contasse uma história emblemática de Interodonto, assim, uma daquelas que pode contar no podcast, né? Pode contar, olha lá, já tem. Vamos lá. Não pode sondar. A Interodonto, a nossa faculdade era em 4 anos, né? Fui nas 4 e eu sempre joguei basquete, né? E a intenção principal era essa, né? Participar dos esportes e a Unip levava. Hoje eu não acompanho muito, os alunos comentam, né? Então eu sei que eles continuam indo. Pelo que eles falam, acredito que a organização mudou um pouco, né? Eu acho que antigamente era um evento maior, né? Mas hoje ainda existe, né? Eles participam, tem os jogos, tem as festas, as mesmas coisas. E então eu sempre joguei basquete. E minha sala tinha um time muito bom, né? Minha época tinha um time muito bom, né? Tinha mesmo. Tinha pessoas de todas as salas. Só que a USP, na época, tinha um time fantástico. Então, a final era meio que... Tinha a Unisa, tinha um time bom, né? A USEC na época. Então, ficava sempre entre os 3 ali. Então, a intenção era ir jogos. E, claro, tinham as festas ali, 1, 2 por dia. Então, no primeiro, segundo e terceiro ano, eu divido em 2 partes, né? Primeiro, segundo e terceiro ano, porque a gente ia mais para as festas e para os jogos. Tenho as 4 medalhinhas guardadas até hoje, até o meu pequeno fica perguntando. A gente ficou um bronze, perdemos a semifinal para a USP. Uma prata, perdemos a final para a USP. Aí ganhamos um ouro, ganhamos a final da USP e perdemos a última para a USP. Então, 2 pratas, um bronze e um ouro lá do basquete. Lembro com muito orgulho ali. E o último ano a gente vai como organizador, né? Então, eu junto com o pessoal da minha turma participava da Atlética e ligado à Atlética da Unip. Até tem um jornalzinho da Atlética que eles relembraram esse time, né? Eu falo que o time era bom, sendo que eu era meio que reserva titular, não era culpa minha, não, né? O Cássio, grande amigo também, o Júlio, o Caco, levavam o time nas costas ali, tinha o Guilherme também. Não, os caras jogavam muito, cara. Você falou da medalha, eu tive que achar, eu achei rapidinho aqui, mandei pro Gabriel. Olha só aí, hein? Tem a medalha de Avaré de 98. A Avaré foi a gente. Eu acho que foi. A gente acho que ficou. Você pode pôr na tela, só na telona mesmo, não nessa aqui, só para mostrar pro pessoal. E eu tenho as 4 medalhas guardadas. Essa medalha acho que era do basquete. Eu acho que sim. É. Eu não lembro exatamente qual foi o ouro, né? Mas eu tenho certeza. Mas acho que esse é ouro. Foi do basquete porque eu era reserva do basquete. Olá, né? viu? Reserva, ficar sentado no banco lá. Aí ganha a medalha. E o último ano era uma preocupação maior, porque a gente tinha que organizar a viagem, hotel, ir em reuniões com as outras atléticas, jogos. E você imagina, na época não tinha quase nem celular direito, né? Hoje a gente alugava rádios, né, para falar entre os integrantes das faculdades. É verdade, tinha um rádio. A gente ficava com o rádio, olha o que toca. Então, essa parte organizacional tinha os jogos e tinha as festas também. Mas nessa última Interodonto, aí respondendo a pergunta de vocês, tem uma história que na época certamente quem foi vai lembrar da Unip e de todas as outras faculdades, né? Eram 10 faculdades.
E hoje um aluno, vira e mexe, um aluno me pergunta, é verdade que uma vez a Unip levou um carro para Interodonto? E era a Ratuca, né? A gente chamava carinhosamente o carro de Ratuca, o pessoal da minha turma vai lembrar. Não lembro exatamente de quem foi a ideia. A gente se reuniu em 10, 12 pessoas, fizemos uma vaquinha e, geniosamente, um dos nossos amigos falou, eu encontrei um carro para a gente levar para Interodonto. Rapidinho, só a gente está naquela câmera lá, Olha a medalha de Avaré da Interodonto de 1998. É, a de basquete mesmo, de basquete. Exatamente. É de ouro. Olha só. Que legal. Eu tenho essa daí. Essa mesmo. Obrigado. Depois vai ter a imagem da Ratuca, tem a imagem do carro dele. Se puder colocar na tela geral, por Muita favor. gente não era nem nascido nessa época que tá assistindo o podcast. Eu fiz o encontro da minha turma recente agora, né? 22 anos de formado. Falei, pessoal, daqui 15, 16 anos a gente tem 60, né? Então, é assustador falar isso, né? Mas 22 anos que isso de formados, né? Essa medalha anterior ainda. Sim. Mas vocês compraram o carro? Então pode botar a imagem da Ratuca aí enquanto o Luiz Felipe vai falando. Essa imagem que você vai mostrar, ex-alunos fizeram um jornalzinho na faculdade e me pediram uma foto, eu achei, olha. Era um Landau, não vou lembrar o ano do Landau, mas no ano 2000 a gente comprou um Landau por R$500. Meu Deus. Né? É animal. Na época, né? Economicamente precisava transformar hoje, mas foi R$500. E, obviamente, gastamos o triplo para fazer ele funcionar. Os mecânicos iam na casa de um amigo nosso, do Saulo, enfim, e não tinha documentação. Aí a Interodonto, esse ano, seria em São Lourenço. Né? A gente consertou o carro, ele funcionou, engatava meio que a primeira e a segunda. A ré não teve jeito, ele não dava ré. É verdade, né? A Ratuca não dava ré. Não dava ré, a gente fazia um multirão para empurrar quando precisava dar ré. E como isso chegaria em São Lourenço? Então, depois de várias reuniões ali de conselho, né, resolvemos alugar um guincho, né, porque não ia chegar nunca. A brincadeira foi aumentando ali e a Ratuca foi de guincho até São Lourenço. Chegou em São Lourenço, o carro, como vocês estão vendo na imagem, ia para todos os jogos e todas as festas. O porta-mala, não sei se todos conhecem o Landau, o porta-mala é bem grande. O pessoal forrou com uma piscina aquelas piscinas de borracha, de plástico, né? Colocava gelo, cerveja, enfim. O porta-mala era um isopor. O porta-mala era um gigante isopor. Sim. E o carro, saía briga para ver quem ia dirigir, enfim. O carro ficou a Interodonto inteira lá. Na época, eu lembro, o delegado de São Lourenço chamou os organizadores para conversar, falou, olha, vocês estão fazendo muita bagunça, eu sei que é só essa semana, então, maneira, ele permitiu, entre aspas, né, a gente usar o carro ali, porque estava sem documento também. Né? E por que era esse nome Ratuca? Era remetendo uma ratoeira, né? Que era uma coisa... Ah, tá. E qual foi o fim desse carro depois de vocês se formaram? Então, olha só que interessante, cara. A gente ficou a Interodonto inteira com esse carro, na hora de dar ré era aquele barato, não tinha. E para voltar, precisaria do mesmo guincho. Se o carro foi, vou chutar aqui, se o carro foi R$500, o guincho era uns 350, 400 para ir, e teria que pagar para voltar. Conversamos... O carro não estava no nosso nome, enfim, estava no nome nem da pessoa que vendeu para a pessoa que vendeu para quem nos vendeu, né? Deixamos o carro estacionado no hotel, né? Deixamos a chave, olha, o senhor nos hospedou aqui, está aqui o carro, presente para o senhor. E a gente foi embora, o carro ficou lá. Isso foi no Hotel Presídio, né? Foi no hotel que tinha... E hoje, quando vai para São Lourenço, tem uma estátua com a Ratuca lá no meio. Olha, você não vai acreditar, né? O Júlio de nossa sala, o grande amigo Júlio, né? Ele jogava muito basquete, né? Ele continuou técnico da Unip por alguns anos. E teve uma outra Interodonto que foi lá. E ele falou que ele viu esse carro lá, estacionado, se não me engano, próximo à delegacia. Porque parece que deu um problema com o carro, a história que ele contou, e aí o carro ficou com o delegado, que deu para o filho do delegado. E por incrível que pareça, esse ano, né, eu peguei a Thaís e os meninos, a gente foi passar uma semana em São Lourenço. Ah, que loucura, mentira, cara. Que você achou? Não achei o carro, já adianto aqui. Já adianto para cortar o suspense. Mas eu cheguei no hotel, pergunta do recepcionista,
que chuto aqui, devia ter uns 30 e poucos anos, né? Ele falou, vocês já estiveram em São Lourenço? Eu falei, eu estive, minha esposa não, meus filhos, mas eu estive na época da faculdade, a gente vinha para cá para os jogos. Ele falou, os jogos? A Interodonto? Nossa! Eu falei, era Interodonto. Se não me engano, tiveram 2 na nossa época. Foram né? 2. Acho que 90... Foi 2000 que ele tá... 2000 e 97. Acho que a primeira e a última. Ou se não, eu tive 2. Você teve em São 2? Lourenço. Então acho que foi 99 e 99 e 2000. Foi seguidinhas. Ele falou, não, eu lembro dos jogos. Os jogos são falados até hoje. Né? Teve um pessoal que trouxe um carro. Eu falei, é mesmo? E minha esposa já sabendo, né? E ele falou, e também teve um pessoal, essa história eu lembrei depois, né? Teve um pessoal que derrubou a parede de um hotel. E eu lembro que uma turma, a Unip entra a cada 6 meses, né? A turma meio ano abaixo da nossa, eles estavam num hotel mais distante, que eles... Gente, eu escutei essa história na época da minha faculdade, de alguém Olha que só. derrubou um hotel. E foi a anos parede. depois. A história verdadeira eles estavam em 2 quartos, devem ter bebido alguma coisa que passaram um pouquinho do ponto, discutiram que eles não queriam ficar separados do quarto, eu queria dormir nesse aquele. Eles tiraram a parede que dividia os quartos. Né? Derrubaram. E fizeram um quarto só. E fizeram um quarto só. Eu escutei essa história hotel. em 2000 e... Eu fiz faculdade entre 2004 e 2007. Eu escutei essa história na minha época Essa de história é faculdade. verdade. Não era o hotel que a gente estava organizando, então eles que ficaram responsáveis, não sei o que aconteceu, né? Para resolver esse problema. Essa história é Não, verdade história de também. Interodonto, cara, tem Não, tem umas coisas milhares. A gente vai loucas. dividir em vários episódios do Pode Sondar, senão a gente vai muita ficar só coisa. falando de Em Interodonto. mas fala aí. 2022 eu volto em São Lourenço, o cara me fala do carro e da parede do hotel. Eu falei, nossa, Faz parte da verdade. história da cidade. É. Agora. Com meus filhos ali do lado, nossa, E você com uma marretinha, assim, né, na mochila. Não, eu até falei, não, da parede eu sei quem foi, tudo era um pessoal da minha época. E o carro virou uma lenda, né? A Ratuca 2000, quem está assistindo da minha turma, é eterna, temos registros. Na época eu era um dos únicos que levava máquina fotográfica, né, para a criançada de hoje. Isso são fotos de máquina fotográfica que eu levava lá na fotótica revelar. E você tinha um limite de filme, eu né? tinha- 4 ou 12. Não, 36 no máximo. Pra uma viagem você levava 2 de 36 Eu tenho- e olhe lá. Então cada foto era muito bem escolhida, né? Era, eu Se tenho esse queimava- albinho até hoje. Podia queimar, né? Podia queimar, eu tenho esse albinho até hoje. Que Lá nos legal. encontros da turma eu levo. E você tinha algum apelido na faculdade? Não. Ah, sacanagem. Não, eu sabia que a gente ia chegar nesse assunto, né? Olha, eu participei de um outro podcast, né? Só para você entender o apelido. E eu, empolgado, mandei para meus amigos, olha, pessoal, assiste o podcast. Primeiro comentário que vem, vou até denunciar do Danilo da minha turma, né? Eu assisti seu podcast. Como que o fone serviu na sua cabeça? Assim, em vez de falar do SUS, da saúde pública, no meu apelido era Cabeção, né? O pessoal da minha época, de outras, vai lembrar. E por incrível que pareça, hoje me considero magro ainda, né? Hoje eu peso 70, varia entre 75 e 78 Nossa, ali. o peso da minha perna direita. Na época da faculdade, eu pesava 66, né? Nossa. Então Então acho era que sua cabeça. essa proporção me levou ao apelido. Era o cabeça, De era o cabeça. cabeção, O cabeça é o era- palito de fósforo. Era que a cabeção e tinha várias derivações. Até nesse encontro que faz 2 semanas, o encontro da minha turma aconteceu. Ah, que legal. Você vê como é o destino, né? Na hora de tirar a foto da turma, já estava quase de noite, todo mundo em pé ali. Sem querer, eu fiquei em frente a um lustre, né? Aí tirou a foto, mandou pro grupo da sala. Luiz Eduardo, meu amigo, o Piu Piu, né? Não sei se você lembra. Cadê essa foto? Eu vou mostrar ela, que eu vou te mandar. Manda, porque a gente coloca aí pro Primeira pessoal ver. coisa que ele já falou temos aqui um exemplo do eclipse parcial. Né? Então, assim, até hoje eu estou acostumado. Minha mãe, na época, estava acostumada. O pessoal liga telefone fixo, né? Ó, tia, o Cabeção tá aí. Muitos não sabiam meu nome, realmente. Mas não sabia mesmo. Você conseguiu virar isso aí agora, porque agora é o Escabar. Né? É o Escabar, Muitos ainda não não sabem. não meu o nome. Escobar. Eu Ela chamei falou, várias vezes vamos Escobar. chamar o Escobar pro podcast. Eu falei, nossa, mas é o podcast, Pode Sondar Narcos, né? Não, tem várias Versão. variações, né? Tem o Escobar, Luiz Felipe Escobar, já na época do Luiz Felipe Scolari, então... E o Cabeção E tem aí você várias gostou, né, derivações. cara? Que você- Também, lógico, né? Grande Palmeirense, palestra. palmeirense grande palestra. roxo, né?
E me conta a história do gorro. Aí vocês pesquisaram minha vida, né? O pessoal da minha turma fez um envio pro Luiz. A gente estuda o convidado. Eu percebi. Não, agora é culpa do Guilherme e do Danilo, eles têm que assistir aqui. Em uma das Interodontos, eu acho que foi a última também, em 2000. Né? Como a gente organizava, tudo a gente foi de carro antes, do pessoal e de ônibus. Então, eu lembro, eu fui com o Guilherme e com o Danilo, a gente passou na minha casa. Minha casa era meio que um QG ali de organização, né? A gente deixava tudo lá. Passamos em casa e minha avó Helena, na época, ela fazia tricô, costura, enfim, fez um gorro para mim, né? Coisa de vó, né? Sim. Você vai viajar, leva o gorrinho. Aí, obviamente, né? Queria o destino que estivesse em pé na porta, meus 2 amigos. Eu fui pôr o gorro, não serviu. Tá vendo, cabeção, olha aí, vó, tá vendo, você fez o gorro, tem que aumentar o gorro. Acabou a linha do planeta, não adianta fazer gorro. Feito isso, eu achei que estava encerrado ali. Deixei o gorrinho ali, a gente continuou organizando as coisas. Aí, para delírio do Guilherme e do Danilo, que estavam lá na porta do meu quarto, volta minha mãe. Resolvi o problema com o meu gorrinho enfiado num Tupperware. Minha mãe trabalhou muitos anos na Tupperware. Minha casa tem quilos de Tupperware, a casa dela. Até ele tá rindo, é sacanagem. Ela voltou com o gorrinho enfiado num Tupperware, com a cara mais séria da... Olha, resolvi, vai lacear, até você ir embora você consegue pôr o gorro. E os dois têm essa história na manga até hoje. Inclusive o filho do Guilherme, um abraço, ele me chama de tio Cabeça, né? O Henrique, um beijo para ele, né? Tio Cabeça. Agora, depois desse podcast, eu não consigo dar aula para nenhum. O aluno vai entregar. Eles vão entregar a prova lá, professor, tio Cabeça. Vocês acabaram comigo. Mas tudo bem. É isso, e vai perder nota. Vai perder nota. Se ficar Quem com escrever palhaçada, vai professor perder Cabeça nota. na prova, eu vou tirar um ponto. Professor Cabeça, então me fala a região anatômica. Que fica aqui nessa região aqui, que é uma sutura. E se o cara não souber, é zero. É zero. Né? Cara, sensacional as histórias, cara. Eu acho que sobre as histórias que a gente acaba tendo uma ideia até de conhecer, né? E a pessoa saber também se tirar sarro de si mesmo, né, cara? Tem... E desmontar essa imagem, né? A gente tem a imagem de que do ficar assim, professor. mimimi. Que coisa. Não, e desmontar também a imagem do professor, sério, tal, que tá lá dando aula. Tipo, ele é um ser humano, tem várias histórias super engraçadas e divertidas muito legal, e tudo mais. Muito legal é legal mesmo. a gente saber isso. Agora sim, você... Então, terminamos a faculdade, sobreviveu aos 4 interodontos e ainda com uma organização, porque tudo cai em cima das costas da organização, né? Porque o pessoal jogava tudo. Teve lá uma época que a gente perdeu porque o cara jogou uma bomba no meio da quadra, né? A gente acabou... ele tá escutando aqui, foi culpa do Saulo, né? A gente ia ganhar uma Interodonto, a primeira dos 4 anos, né? Era o seu último ano. Era o meu último ano. Era o meu terceiro. A gente tava com pontos na frente, geral da USP ali. De repente, a gente, no meio do jogo, escuta uma explosão na torcida adversária. Bomba, né? Essas bombinhas, uma explosão. E se acontecesse isso, perdia lá X pontos. E disfarçadamente, né? O Saulo com o abadá da Unip no meio da torcida da USP, saindo correndo, assim, contra a direção da fumaça. É óbvio, né? Que na reunião da noite, falaram, olha, vocês vão perder pontos, tá, pode tirar. O que eu vou falar, né? E obrigado, Saulo, né? Ele tá escutando. Aí perdemos aqui. a Interodonto. Ficamos em segundo lugar, né? Graças ao desconto de pontos. Quem está na faculdade é legal saber isso, porque são coisas que fazem parte da faculdade que fogem um pouco da parte acadêmica sim. e tudo mais, mas que são histórias que a gente leva pro resto da vida, que nunca mais vai esquecer e que faz parte da construção da gente, que faz unir, né, os profissionais, porque hoje todo mundo, com certeza, é mais responsável e tudo mais, mas por conta dessas histórias que vão se unindo. Então, quem está na faculdade, não perca as oportunidades de ir nas festas, de ir nas inters, de ir em tudo, porque isso também faz parte da sua formação como profissional, por incrível que pareça. Não, faz. Né? Quanta coisa você não aprendeu na vida organizando o Interodonto, né? Tendo que lidar exatamente, até com um bando de malucos, né? Com gestão, com dinheiro curto,
teve que falar com organizadores de outras faculdades, seja fazer uma competição esportiva com festa, com sei lá o quê. Isso constrói um pouco Constrói. esse nosso outro lado de gestão que depois tem que transportar para o consultório, enfim. E eram, assim, reforçar que eram brincadeiras com responsabilidade. Não uma bomba. Só, não, tipo uma bomba, né? Eu sou super responsável pra caramba. Não, mas tá aqui com a Renata e com o Luiz é difícil. Mas vamos lá. Desculpa, pode continuar. Não, mas eu quis dizer assim, eu ia chegar para dentro da sala de aula, né? Até as brincadeiras com os professores eram saudáveis, né? Eu lembro o professor Harry de endodontia, você vai lembrar com certeza. Lembro, eu encontro ele sempre em congresso, cara. Eu encontrei ele me falou, eu tenho até hoje, meu apelido era Cabeção, lógico, né? E teve uma determinada aula, levaram um boneco do Teletubby, né? Quem é mais antigo lembra, né? Parece que vão voltar, hein? Ia voltar agora em algum streaming. É um boneco cabeçudo e colocaram na lousa ali, né? O boneco, o Harry entrou, viu aquele boneco. Obviamente já olhou imediatamente para mim. Né? E ele fala que guarda até hoje o boneco no consultório dele. Então eram brincadeiras ali saudáveis que a gente tem história. Conecta, né? Conecta. E hoje, tipo, provavelmente um foi para uma área, outro foi para outra. Sim. E aí, se você precisa indicar algum profissional, com certeza você vai indicar alguém que dessa época você teve alguma aliança ali, né? Independente se seja na brincadeira ou não, mas, tipo, teve uma aliança e hoje, com certeza, a pessoa trilhou um caminho profissional. E aí você vai construindo as suas amizades e suas conexões dentro do odonto. Acho que isso faz muito parte, né? Não é só estudar. Tem que estudar e tem que ter a parte social. É muito importante. Eu acho que a odonto, até por ser integral, assim como deve ser a medicina, você muito tempo junto e aquela responsabilidade. Duplas, né, que atendem pacientes, trios ou duplas, enfim, é uma responsabilidade grande. Você acaba virando sua família mesmo. Sim. Né? Hoje, eu sou filho único, né? Eu tenho muitos irmãos ali, porque 4 anos todo dia, toda hora. E briga que nem família. Também, discute, né? Também briga. Isso é muito legal. Cara, você terminou a faculdade, né? E aí a gente sabe que você trilhou o caminho da saúde pública, saúde coletiva. Você chegou a atender? Você chegou a terminar a faculdade e foi atender na casa? Porque hoje você não atende. Hoje não. Você não atende paciente hoje eu não atendo mais consultório particular, né? Então você foi totalmente para a saúde pública coletiva e a área do ensino, né? Sim. Mas você chegou a atender? Atendi. Eu me formei, né? E isso até todo aluno que conversa comigo eu aconselho, né? Quando você se formar, vai atender. Muitos já querem abrir seu consultório, enfim. Eu acho que tem que atender um tempo até para aprender mais essa parte de gestão e saber realmente o que gosta, né? Que às vezes você pega um paciente da pediatria, um anjinho ali, não, eu adoro pediatria. Ou ao contrário, né? Detesto pediatria. Mas foi um caso ali que você teve. Eu fui atender, nunca abri o meu consultório. Sempre atendi no consultório de amigos, né? Então trabalhei muito tempo no consultório do Guilherme, do Saulo, Luiz Eduardo, enfim, vários amigos da minha turma. E só que desde a minha formatura em dezembro de 2000, em 2001, eu já fiquei na faculdade fazendo um estágio, entre aspas, na urgência, emergência e na saúde coletiva. O professor Pisante certamente está assistindo aqui. Você lembra também dele? Sim, Está sim. até hoje lá, agora na Unip de Sorocaba. E fiz esse 1 ano, sempre fui mais para o lado da saúde pública e surgiu uma oportunidade em 2002, fevereiro de 2002, precisava um professor na cadeira de saúde pública, que era o professor Pisante, o professor Michel, que estão até hoje, a professora Nara. E eu entrei, 2002, 14 de fevereiro de 2002. Eu fiz 20 anos hoje de professor na Unip. Nossa, né? Parabéns. Obrigado. Esse ano, 20 anos. Então, eu comecei ali a mais assistir aulas e ficar na parte prática com os grupos de alunos. E, aos poucos, comecei também a dar aula com eles. E, né? ao mesmo tempo, você atendia? Era tipo um período você fazendo isso e outro período atendendo em consultório dos seus amigos? Se eu me lembro bem, na segunda eu ia para a Unip de Campinas com eles. Na terça eu ia para o consultório. Acho que quarta era a Unip Bacelar. Quinta eu ia para Sorocaba. Sexta e sábado consultório. Então, era uma mescla já, acadêmico-consultório. E fiz isso por vários anos. Como eu fui contratado, eu precisava fazer mestrado. Então, em 2003, eu entrei no mestrado na própria Unip,
né? Fiz mestrado 2002, 2003, né? Acabei no fim de 2003, meu mestrado. Então já professor Escobar, né? Só que essa época era engraçado, estranho, não sei a palavra para definir, porque eu dava aula para as turmas todas que eu conhecia, que eu era amigo, que foi muito em cima, né? Você se formou eu e já no virou último professor. ano. Sim. Quem entrou no primeiro era meu colega de faculdade, né? Então, 2 anos depois, eu estava dando aula para eles no terceiro. Eles estavam no terceiro e quarto ano. Então, foi uma época assim, eu tinha que tomar uns certos cuidados. Era difícil até. E eu fiz meu mestrado na área de odontologia, fiz toda a minha pesquisa em cima de flúor, né? Só que a saúde pública me chamava mais, né? Então, até na época, meu orientador foi o professor Pascoal, que está lá até hoje, o professor Tortamano, e o Tortamano sempre falava, olha, saúde pública não é só flúor, saúde pública não é só flúor, vai se aprofundar. E foi aí que eu fui para a Faculdade de Saúde Pública da USP, que é um lugar que tem, né, uma especialização muito forte em saúde pública. E fiz, se não me engano, 2005, 2006. Eu fiz especialização de saúde pública, aquela correria, consultório, faculdade, acho que era, se não me engano, terça, quinta e sábado, à tarde, à noite, puxado demais, né? Então eu fiz a especialização, eu fiz ao contrário, fiz o mestrado, fiz a especialização. E aí eu fiquei só ministrando aula. Quando eu entrei no doutorado, aí já em 2009 eu casei, né? Aquela loucura, casei, entrei no doutorado também. Em 2009 já começou a pesar esse consultório faculdade, né? Porque o doutorado fiz também na Faculdade de Saúde Pública da USP. Tive lá até sexta-feira numa banca, uma aluna do meu orientador, professor Paulo Frazão. 2009 a 2013 eu fiz. Quando foi 2010, 2011, estava tão puxado dar aula, ir para o consultório, fazer disciplina, eu já estava indo muito pouco no consultório. Acho que, se não me engano, eu ia terça e sábado. Sabe o paciente que te liga na quarta? Precisa de não, você vem sábado, ou só na outra terça. Eu tinha que decidir, né? Foi muito difícil, mas eu tinha que decidir que eu tive que parar o consultório, né? Hoje eu analiso profundamente, eu não tenho o perfil, e isso é muito bom todo mundo analisar, os alunos analisarem, eu não tinha o perfil para ficar todo dia, o dia inteiro, fechado ali no consultório, naquelas 4 paredes, né? O meu perfil era saúde pública, sala de aula, gostava, né? Sinto até um pouco falta de atender, mas pontualmente. E aí 2011 para frente, fiquei só na faculdade. Eu tive uma oportunidade na Unip, que eu fui para uma área administrativa junto com o professor Pascoal. Com essa minha visão de saúde pública, eu enxergava todos os cursos da saúde para fazer uma integração. Aí passei a trabalhar na diretoria do Instituto de Ciências da Saúde, que fica onde ficam todos os cursos da saúde, né? Para fazer essa integração, além de estar na Odonto. Aí acabei meu doutorado em 2013. E aí o trabalho na Unip só foi aumentando e hoje estou segunda a sexta o dia inteiro e online, aquela Isso coisa é legal que você sabe. para o pessoal saber assim, que tem gente que faz odonto, mas não se identifica com a parte de atendimento clínico, né? E aí fica meio frustradão, tipo, putz, mas eu não gosto muito de atender paciente, ou acho que eu não tenho... Não era seu caso de não gostar, mas assim, você tinha mais afinidade por dar aula, um perfil, né, de professor mesmo. E às vezes a pessoa não sai, tipo, quero ser o professor tal, mas é um caminho, né? Você fez até o caminho ao contrário, né? Sim. De fazer um mestrado e depois a especialização. O pessoal acha que tem que ter uma ordem, né? Fazer especialização, mestrado, doutorado. Você fez uma ordem ao contrário, é legal. Não tem ordem, né? Você teve uma oportunidade que passou na sua frente aquele trem. Eu tinha que fazer o mestrado. Não, de você estar ali. Cara, você é chamado pela equipe da sua faculdade para entrar ali. Você fala, cara, vou pegar. Poderia não dar certo, poderia você ficar lá alguns meses e falar assim, não é meu lugar, ou não é aqui, mas de repente você pegou aquela oportunidade e você fez daquilo o que você faz hoje, né? E como você gostava de saúde pública, você poderia ter ido para um outro caminho como
dentista do SUS, né? Sim. Então, em vez de dar aula, você poderia ter ido para o concurso. Então, você já imaginava que lá na frente você queria dar aula ou não? Você só gostava de saúde pública e aí foi deixando a vida seguindo o trilho? Acho que desde o início, que eu fiquei junto com os professores, eu percebi, nossa, é isso que eu quero. Né? Eu quero ficar com os alunos, eu quero dar aula, eu quero estudar mais. Tive algumas oportunidades para atender na ponta ali, mas eu não daria para conciliar, né? Trabalhar ali numa atenção base, como centro de especialidade, não daria para conciliar, mas fiz muitas ações com alunos em vários municípios. Então, a vivência, a prática que é necessária também para complementar a aula, eu tive, né? Hoje menos, que eu estou mais na parte administrativa, mas no Estratégia Saúde da Família. Acredito que um trabalho estilo Estratégia Saúde da Família, eu se não tivesse a parte acadêmica, eu acho que em vez do consultório eu iria para essa linha, né? Mas eu sempre quis ficar na faculdade, né? Estudar, estar ali com os alunos, agora também na parte administrativa. Eu acho que me encontrei, sabe? E você viu tudo mudar muito, né? Desde que você entrou a dar aula, né? Eu digo como professor. E hoje a gente vê que o EAD muito forte, né? O ensino à distância sendo cada vez maior e os alunos hoje aprendendo muito autodidatas, aprendendo com vídeo, aprendendo assistindo coisas online, né? E assistindo vídeos em velocidade rápida, e o jeito que os jovens aprendem hoje é totalmente diferente do jeito que a gente aprendeu antigamente, isso não dá para negar. Como que você viu, você vê essa transição, né, da mudança do ensino, para o ensino não ser uma coisa chata, para o ensino não ser uma coisa... Porque, por exemplo, eu não estou não criticando, mas era como era na época, né? A gente tinha, você lembra do professor de fisiologia, né? A aula dele, ele entrava na aula e ele começava a falar: o coração é um órgão do sistema, e todo mundo copiando. Era tipo um ditado, a aula inteira. Todo mundo. Sistema circulatório, e a sístole e a diástole, e a pessoa anotava e virava a página. A aula era uma aula ditado, assim, depois você ia no livro consultar e tudo mais. Isso não existe mais hoje. Ou a aula de slides talvez já esteja meio... Aquela aula comum que a gente tem em congresso, né? Slides passando, uma pessoa falando. Talvez o método de ensino que existe hoje no Brasil talvez esteja um pouco defasado. Você acha isso? Você acha que está mudando? Como é que você vê essa transição? É um fato que está mudando e vai mudar, né? A pandemia evidenciou isso. Eu acho que acelerou a entrada do online, né? Antes, falando da parte positiva da aula, essa aula tradicional, ela ainda acontece pontualmente em algumas aulas clássicas. Mas eu estou estudando bastante metodologia ativa, né? Aquela inversão em que você passa o tema, o aluno estuda, depois você discute. O aluno hoje pede isso, né? Ele quer uma aula mais interativa. Você tem que fazer ele participar. Senão está todo mundo ali com o celular, você falando para a parede, todo mundo com o celular fazendo outras 1000 coisas. Então, você tem que agregar, às vezes, o celular à sua aula, né? Pessoal, o Sistema Único de Saúde, aqui vou fazer uma pesquisa, jogo, o pessoal já responde, ou consulta o site do Ministério para responder. Tem que ser interativa a aula, né? Ali, presencialmente. Ou você faz uma roda com todo mundo, joga um tema para discutir e fazer o pessoal participar. Aquela aula tradicional zona mesmo, nossa, ela acontece pontualmente, né? E a odonto tem muita clínica, então tem essa mescla boa. Agora, o online veio para ficar, isso é um fato, né? Você pode ser contra ou a favor, e a pandemia mostrou isso. Muita parte teórica hoje, ela pode acontecer perfeitamente online, né? Isso parte de uma dedicação do aluno muito grande. E hoje a meninada está com esse perfil já, né? A minha cunhada mesmo fala, olha, tive uma aula que não foi muito legal. Ela vai para o YouTube ali, pega uma aula de um cara renomado e aprende. Então, por que não ter essa aula com os nossos professores? E nossa instituição, às vezes, por ser multicamp em todo o Brasil, então a gente pega o melhor cara daquela área, né? Ele grava essa aula ou transmite ao vivo e Manaus, Norte, Sul, todo mundo
assiste a aula que não teria uma oportunidade de assistir essa aula presencial. Então, hoje eu acho que tem que ter a mescla da aula expositiva em sala de aula, da aula online e, claro, nunca deixar a aula prática de lado, que muitas outras instituições estão pecando nisso, né? Hoje, para nós, principalmente para a odontologia, a aula prática é fundamental. Mas sem essa mescla hoje, o aluno não fica. Depende muito da maturidade do aluno também para acompanhar online. Só tem muita organização, né? Sentar ali na hora, concentrado, estudar. Largar o celular. Exato. Tem que ter muita maturidade, assim, talvez o pessoal do primeiro e segundo ano, não sei se ainda tem essa maturidade de entender que aquela aula que ele está escutando ali vai ser muito importante para ele. Eu não tinha essa maturidade quando eu tinha 17 anos. Sim. Não, 18, né? Sei lá quantos anos a gente tem. Por aí. Quando eu entrei na faculdade, mas eu não tinha essa maturidade. Eu assistia a aula porque, primeiro que na época não tinha celular, e eu prestava atenção na aula, mas assim, tinha aquelas conversinhas e tudo mais. Eu acho que se eu tivesse com aquela cabeça de 17 anos numa aula online, hoje em dia com 1000 coisas para se distrair enquanto você está assistindo, ia ser mais complicado. Então, assim, eu acho que a pessoa tem que ter muita maturidade para entender que aquilo ali vai ser muito importante. Não só para tirar nota, né? Porque eu acho que o aluno fica muito preocupado na nota. Mas ele tem que estar ciente que aquilo que o professor está falando, putz, para ele montar aquela aula ali, quanto tempo mais ou menos você demora para montar uma aula? Uma aula de 1 hora, às vezes semanas, né? Estuda e monta e repassa a aula antes de conversar com os alunos. E nesses anos todos, às vezes eu já dei a mesma aula 40, 50 vezes, nunca ela é igual. Então. Né? Você sempre atualiza. E tem tudo isso. Nesse CIOSP, agora eu tive uma oportunidade de ir num evento e o professor Giuseppe Romito, da USP, né, falou sobre ensino. E foi muito interessante o que ele mostrou lá, que a mudança da cabeça dos professores mais antigos, que não é o seu caso, você é um professor que foi acompanhando a transição, você não é um dinossauro ainda, você vai ser um dia. Mas ele mostrou um negócio que hoje se dá muito para os alunos, ensinar a ferramenta para eles saberem buscar informação de qualidade. Né? Isso que é muito legal. Então, você ensinar o cara a buscar a informação certa, boa, e ter noção de distinguir. Isso aqui é bom, ou isso aqui é ruim, ou isso aqui é falso, isso aqui é absurdo, ou isso aqui pode ser bom. Né? Que isso é o mais difícil. Né? Porque como é que você ensina alguém não é só buscar no Google, né? É interpretar aquela informação e conseguir e falar assim, não, isso aqui eu vou usar para minha prática do consultório porque isso aqui tem evidência, ou isso aqui eu não vou usar porque é só um cara falando de orelha e que ele inventou uma técnica, que é o que a gente está vendo muito hoje. Eu reforço muito com os alunos assim, aproveite a época da faculdade, porque o seu professor está ali, às vezes o melhor cara na área para aquele determinado assunto. A internet hoje tem muita coisa. Né? Até assistir o podcast passado de vocês sobre pesquisa, é aquilo. Aonde eu vou? Eu preciso saber de onde eu estou coletando a informação. Né? Porque dependendo do que eu escutar por aí, a gente entra aqui, a gente pode ficar até amanhã conversando as baboseiras que inclusive, a gente vê. Essa semana teve uma grande polêmica aí de uma marca bem conhecida que fez uma pasta para deixar os dentes, as gengivas jovens, né? Sempre jovens. Anti-envelhecimento. Vamos falar disso, anti-aging. Vocês viram isso, gente? Vocês podem comentar aqui embaixo também. O que vocês acham desse tipo de marketing que beira o absurdo, né? Que é um marketing que não é feito nem por dentistas, porque a gente deve ter talvez uma certa vergonha de pedir pro dentista falar isso, né? Que é uma pasta de dente cara, né? E ela tem um sérum com uma espuma. Você viu isso? Anti-aging, né? Então, assim, são nomes né, VIPs, coisa que... E isso aí a gente, num tubo, mundo... com uma espuminha, porque nós, mulheres, né, a gente passa sérum no rosto, aí você pensa, nossa, um sérum... Um leigo vendo isso, né? Nossa, um sérum para minha gengiva e para meus dentes anti-mancha. Tipo, é uma propaganda tão absurda, mas que para o leigo às vezes faz maior sentido aquilo, mas para quem está na área da odontologia acha aquilo tão surreal. E é importante a gente falar sobre isso, né?
O que você acha sobre isso? Às vezes me criticam que eu sou um pouco direto, às vezes. Não, pode ser, pode ser. Mas eu acho que o marketing tem limite, né? E vou puxar até um pouquinho para trás. Se você vê as propagandas de creme dental, e eu já conversei com representantes das pessoas importantes dentro das empresas, e qualquer um vai lembrar. Na hora da propaganda, colocar a pasta na escova, coloca aquela montanha, né? Fazendo uma pontinha. Assim, isso é totalmente errado, cientificamente, tecnicamente, mente que for. Você não pode usar essa quantidade de pasta. E as crianças estão assistindo aquilo, né? Elas estão colocando, elas estão comendo pasta. Isso pode causar alguns problemas. Então, o marketing tem limites. Os conselhos, as associações teriam que fiscalizar, mas se eu sou uma empresa de marketing fazendo uma propaganda de um dentifrício, de um creme dental, eu vou pegar a assessoria de um dentista da área, né? Olha, tá certo isso que eu fiz, posso fazer assim? E esse creme dental, eu acho a mesma coisa. Eu vi essa semana no Instagram pessoas falando sobre essa pasta, verdadeiros absurdos. Né? Verdadeiros absurdos. Né? Uma pasta anti-envelhecimento. Só que o público da ponta, e eu hoje na saúde pública trabalho mais com isso, com educação em saúde, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala. Né? Muito cuidado com o que a gente fala. Tem pessoas que não sabem nem que tem que escovar toda vez que come, não sabem nem que existe fio dental, e você está falando da pasta anti-envelhecimento. Né? Desculpa. Né? Desculpa. Não, mas, não é assim, a gente que tem que pedir desculpa. Me mande, que pedir. Eu peço desculpa por eles, assim, mas me mandem os artigos que comprovam isso, enfim, eles vão acabar arrumando, né? Um artigo ou outro, mas assista o podcast passado, né? Tem coisas que a gente prova que não são verdade. Sim. Exato. Tá? Então, é complicado não só esse creme dental, como eu sempre critiquei a quantidade de pasta, como eu sempre critiquei os bochechos nas propagandas. Sim. Né? Tem uma propaganda que fala claramente, ó, a escova e o fio dental e a pasta de dente não limpam toda a boca. Nossa. Limpa sim, se você usar a técnica correta, limpa sim. Aí eles falam, complemente com o bochecho X. Né? E aí o cara pega um copo americano, enche, bochecha, sai o olho dele, uma explosão de limpeza, e tá tudo bem. Então tem gente que só vai fazer o bochecho. Né? É assustador. E a gente que está no consultório, aí a gente vê o outro lado do paciente chegando com a boca, assim, numa condição bucal precária e falando, não, mas eu uso... Quase que eu falei o nome. Eu uso o bochecho. Sim. Todos os dias, doutora, minha boca até arde, assim, eu sinto que tá matando tudo. Ó, ele usa, é assustador. Vamos dar uma passadinha lá no consultório que a gente vai ter uma conversa séria. Ele tá ficando preocupado. O Thiago Avelar já quase levou ele para fazer um clareamento. Agora você tá fazendo o cara escovar o dente, falar do dente dele. Não, é porque a gente, tipo, a gente tem que... O ruim é que a gente tem que ficar desmentindo... Sim. A propaganda, só que o nosso trabalho é tão de formiguinha dentro do consultório, porque a gente está falando um a um. E nas mídias, eles falam para milhões de pessoas ao mesmo tempo. Então, essas milhões de pessoas estão assistindo e estão achando que elas estão usando esses produtos e estão funcionando. E assim, para quem que vai chegar essa informação, né? Por exemplo, esse podcast aqui. Quem que está assistindo esse podcast? Provavelmente são os profissionais da saúde, que é voltado para isso. Mas é importante, sei lá, a gente vai até fazer um corte sobre isso para mandar para a população. Não, certeza. Porque... Eu só queria até colocar aqui o que eu até peguei uma postagem lá do Instagram do Maurício Castelo. Aliás, um abraço, parabéns pelo seu trabalho que você faz aí nas redes sociais. Falando aí dos componentes, porque o que acontece, até o profissional da saúde hoje, o dentista talvez, uma grande maioria, talvez, uma minoria, não consigo mensurar quantos, mas não sabe o que tem na pasta de dente. Sim. Não sabe a composição da pasta de dente, não sabe indicar, apenas indica baseado na propaganda, na pasta que entregam lá, tanto que nós vamos trazer aqui no dia 16 de novembro, a doutora Ana Cília Aranha, que tem um livro e ela tem trabalhos, ela é professora, tudo nessa área,
trabalhos de falar de prescrição de pasta de dente. Então, para você fazer, você saber o que tem na pasta X, na pasta Y. Essa aqui é sensibilizante, essa aqui tem muito o RDA, que chamam, né, que é um componente que não aparece na pasta de dente, porque não é obrigatório hoje, né? Que é o componente de desgaste, para a gente saber se essa pasta desgasta ou não. Então, várias coisas baseadas nisso. E o Maurício falou aqui, né, dos componentes dessa pasta, que a empresa tenta justificar, né? E não existe isso de antidade da gengiva, né? Eu até brinquei lá no post da blogueira. Tá né? Não, existe, a gente fala hoje de envelhecimento bucal, e eles pegaram o envelhecimento bucal, está relacionado ao esmalte dos dentes, a parte das lesões cervicais não cariosas, né? Não. E eles pegaram a carona nesse envelhecimento bucal que todos os dentistas estão falando e começaram a falar de envelhecimento de gengiva. E isso é pensado, é marketing. Com certeza. Né? É de caso pensado, né? E eu tive a pachorra de entrar na empresa, que é uma empresa grande, muito grande. Todo mundo sabe de que a gente está falando? Sabe. Eu entrei ali para ver as respostas. Né? Para ver as respostas, né? Do que a empresa está justificando aquilo. E, inclusive, eles apagaram, porque hoje eu fui mostrar para eles, mas sim, tiveram vários comentários que eles foram apagando, as pessoas criticando, enfim. E eles falam que, inclusive, previne a retração gengival e a microabrasão... Não, e a abrasão e a abifração, essa pasta. Então, assim, eles falam como se aquilo fosse um negócio super milagroso e esquece todos os componentes que tem ali associado para isso e a dieta, enfim. A gente vai falar bastante no episódio da Ana Cecília Aranha. Vamos falar bastante disso, com certeza. Gente, eu acho absurdo. que o marketing tem que ser responsável, porque as pessoas não têm acesso à informação e quando a informação chega, tem que ser uma informação confiável. Sim. Né? Eu acho muito complicado as empresas continuarem indo para esse caminho. Que aprendam com isso, enfim, não sei. E não é a primeira vez, porque já tinha propagandas antigamente dessa mesma empresa, existia propagandas, que uma menina mordia uma maçã, vocês vão lembrar, né? Mordia a maçã e ficava meio sangue na maçã, assim, né? Aí eu falava, pai, e o pai era dentista. Pai, tem sangue na maçã, o que eu faço? Use a pasta aqui. Não, o dentista vai falar, peraí, senta aqui na cadeira que eu vou fazer uma limpeza, uma profilaxia, uma raspagem, avaliar por que tem sangramento gengival, se é gengivite, se é periodontite, sei o quê. E depois que a gente fizer aqui a limpeza, raspagem, profilaxia, aí você vai pra casa e vai escovar o dente com tal pasta. Dá pra fazer assim. Mas não, aí o sangue na maçã. Né? Por quantos anos os pacientes falam, tipo, não, sangra aqui de vez em quando. Não, sangra, mas é só um pouquinho, é normal. Tipo, aquele sangramentinho normal, porque na propaganda parece que, tipo, mordi a maçã, sangrou, é normal, tudo bem, é só usar pasta de dente X que vai melhorar. E aí a gente, né, nós somos periodontistas, a gente vê isso passando durante anos e a gente vendo aquela gengivite evoluindo para uma pério e depois a pessoa perdendo o dente e depois ela falando pra gente assim, não, mas eu passei minha vida inteira usando a pasta, tal, eu passei a vida inteira usando o bochecho. E aí até você explicar que não, você foi enganado sua vida inteira. Então, assim, né? Isso para saúde coletiva, que acho que é o ponto que a gente vai entrar agora, a saúde pública e tudo mais, tem um mal, né? Tem um desserviço, vamos dizer assim. Tem, porque uma propaganda essa especificamente chegou em muita gente. Sim. Né? E é a informação equivocada que foi espalhada. A gente entra nessa polêmica quando fala de flor na água e vários outros temas. Por isso que eu falo, você quer saber do assunto específico odontológico? Conversa com seu dentista. Sobre periodontia, com o periodontista. Sobre pediatria do seu filho, com o médico pediatra. Né? Todo mundo hoje é doutor em tudo. A gente viu na pandemia, né? Quantos mil doutores tinham falando da pandemia, todo mundo mega especialista. Não, você tinha que escutar. Professor Gonçalo Vecina, por exemplo, pessoas epidemiologistas gigantes da área, Jamal, por exemplo. Você tem que escutar essas pessoas que são especialistas naquela área para saber, para ter a informação correta. Assustador. Na pandemia foi um lance bizarro que começaram a surgir epidemiologistas falando bobeira também. Sim, né? também. Tanto que o que está acontecendo agora? A fake news antes, talvez, ela transitasse aí mais no público leigo, vamos dizer assim, né? Então passava
ou era uma fake news ou era aquela indicação de vó, vamos dizer assim, né? O bicarbonato, o bochecho com água oxigenada, esse tipo de coisa. Mas aí, a partir do momento que ele começa a transitar, né, a fake news começa a vir do próprio profissional de saúde, com muitos seguidores na rede social e tudo mais, aí começa a ficar complicado, né? Que é o que a gente está vendo hoje, né? Assim, profissionais de saúde, disseminadores de fake news com muitos seguidores e fazendo um mal absurdo que a gente tem que ficar desmentindo. Vou voltar para algo muito básico na odontologia. Ensinar a criança a escovar o dente. Sim. Ponto. Quando eu comecei a faculdade, orientar meus alunos na faculdade, um dos alunos, o Neto, você conhece, o Valdemar Neto, a ideia dele era fazer um manual de saúde bucal. Eu falei, vamos buscar o que já existe, né? Aí, Secretaria da Saúde do município, do estado, o Ministério da Saúde, cadê um manual de saúde bucal para educação infantil? Tem um ali pontual ou outro, antigos. Vamos fazer. Eu já acho um absurdo, né? O Ministério da Saúde. Né? E eu conheço vários ex-coordenadores nacionais de saúde bucal, inclusive o Wellington recente. Precisamos de um manual que eu entro no site do Ministério da Saúde, na parte de saúde bucal, baixe aqui. Sim. PDF. Um PDF, um manual de saúde bucal, para todo mundo ter no consultório. Fizemos o nosso manual, 300 cópias. O Neto fez um trabalho de iniciação científica. Aliás, tem a fotinho do manual, depois você vê. Tem a fotinho, aquele manualzinho amarelo que eu mandei para você. Aí, quem se quiser puder colocar na tela, por favor, só para mostrar. Quem quiser conhecer depois pode mandar um direct. A gente vai fazer uma nova impressão agora. Por quê? 300 cópias, primeira ação. Era tão carente de informação, segunda, 1000 cópias. Fizemos mais uma ação com a comunidade. Hoje o manual já está em 25 mil cópias. O manual que um aluno fez lá na Unip, na sua iniciação científica, isso tinha que estar em PDF. Já conversei com os coordenadores, vamos fazer uma parceria com a Unip, com a instituição, vamos disponibilizar o manual. Nunca foi para frente, até porque troca muito, enfim, os gestores. Então tá aí o manual, né? Vai sair uma nova impressão agora de não sei quantas mil cópias. Então, ensinar a criança a escovar o dente. Fala um pouco sobre alimentação, porque a equipe da nutrição ajudou. Fala sobre técnica de higiene, escova, pasta e fio. Então, a gente precisa de materiais confiáveis, né, feitos por pessoas da área, para informar a população. E aí eu parto para a área de saúde pública sobre tudo, né? Hoje, você vai na unidade básica de saúde, tem uma caixinha ali na porta com um preservativo. Sim. Né? Legal, você vai lá e pega o preservativo. Feminino e masculino. Feminino e masculino. Como usa? Não sabe, Tem um manual? A agente comunitária vai explicar? Tem que ter uma ação para isso. Eu já participei de palestras com o pessoal da enfermagem sobre anticoncepcional. Legal, você fala, menina, vai lá na unidade básica e pega o anticoncepcional. Ela vai lá e pega, tem lá, disponível. E como usa? Um antes e o depois do ato ali sexual? Não! Você tem que usar com uma frequência, parar um certo período. Quem que explica? Né? As agentes comunitárias hoje fazem um excelente trabalho explicando, né? Mas isso precisa ser ali todo dia. Isso com a internet hoje também, e com precisa ser mais levantado, né? Você vê essa caixa de... coisas que as pessoas buscam, né? Sim. E a internet também não é... Hoje não é todo mundo que tem esse acesso tão fácil. Sim. E não vai usar o período que ela tem da internet tão fácil para pesquisar isso certamente. Que junto com o negócio tem que vir a cartilha, né? Tem que vir a informação. Você só vai pegar a cartelinha de anticoncepcional e vem a cartilha que mostra o modo de usar, né? Então, hoje a educação em saúde faz parte do processo de promoção da saúde. Quando o pessoal entender que promovendo saúde a gente vai derrubar todas essas estatísticas de doenças simples, sim. Né? A cárie hoje, a gente vê pelo levantamento Saúde Bucal SB Brasil 2010, comparado com o de 2003, ela já reduziu absurdamente. O CPO, que é a média de cáries por indivíduo aos 12 anos, caiu historicamente de 6 e pouco para 2 e pouco de cáries por pessoa. Vai sair o levantamento 2020. Já foi feito, né? Ele está acontecendo esse ano, né? Por causa da pandemia, ano, né? O SB Mudou. Brasil 2020, vigência 2021-22, vai sair no fim do ano que vem. Espero, e certamente vai cair mais um pouco a cárie.
fruto de todas essas ações. Aí, se quiser outra polêmica, né? Fruto da ação do flúor na água, Exato. né? Que todo mundo quer tirar. E para que isso? Milhares de artigos científicos que comprovam a segurança e eficácia do flúor na água. Tirar não está em discussão. Né? Está em discussão verdade, colocar nos lugares que não tem. Fazer chegar a Fazer água de chegar abastecimento aonde não tem. Água de abastecimento. Que é um absurdo, né, Para no floretar Brasil água, aqui. eu preciso ter água de abastecimento público tratada. Né? A banca que eu participei sexta-feira foi sobre isso. Trabalho sensacional da Lohane, mostrando custo-benefício. O custo-benefício é ridículo. Né? É centavos por mês, por pessoa. Né, para você floretar água. E a economia, se você vê o número de restaurações que você deixa de fazer, é absurdo, é indiscutível o custo-benefício. Né? Então tem linhas contra que, desculpa, eu não entendo por quê. Né? A linha é contra. E a gente vai ficar em polêmicas aqui a tarde e noite A gente já está acostumado inteira. com Né? polêmicas. Obrigado, o viu? restrito, você sabe? Esse aqui é o teu que eu vi que você gosta do restrito. Olha só, o cafezinho ao vivo aqui. Chegou o cafezinho. Muito obrigado. Aliás, a canequinha aqui me remetendo à época do Jô Soares, sensacional, né? E tem água Obrigado, aqui viu? dentro. Tá? Hoje é água. Hoje é água. Todo Hoje dia, é água. Todo dia é água. Eu acho que ela se entregou, mas, né? Entregou! Não, todo dia. É que às vezes Tem dia que é Coca. às vezes é água tônica. Tá bom. Água tônica começa com G e acaba com I. Né? Não, meu Deus. Ai. Ô, Luiz, e como é que é a parte agora conta assim para aquele estudante ou para aquela pessoa que está pensando em fazer odonto também, que está assistindo a gente, porque muita gente acha que odontologia é só sentar a bunda no mocho e atender o paciente no consultório. A gente está mostrando aqui nos episódios do Pode Sondar quanto a odontologia é assim, quanto ampla a gente trouxe a Jaque no episódio passado, que foi para pesquisa, né? Você que é um cara que agora foi para sala de aula, assim, mostrar que não é só bunda no mocho, né? Então assim, como é que qual seria o perfil, né? Como é que é o perfil, ou como é que é um cara que depois ele se forma na especialização de saúde coletiva, o que ele vai fazer? Né? E qual seria o perfil dessa pessoa, né? Para ela também não ir para o SUS e acabar se E aí depois a gente vai falar de frustrando. SUS para você contar a sua história do SUS, né? Eu acho que a odontologia, né, vou chegar na saúde pública, mas a odontologia ela tem um leque grande, né? Então, da área da gestão, ou de consultório, ou do serviço público, o consultório em si, né, particular ou público, atendimento ali, a área da educação, como eu fui, a área da pesquisa, que vocês já mostraram aqui no episódio passado, é um leque grande, né? Eu percebi na faculdade, né, já dei um spoiler, mas percebi na faculdade que eu não conseguiria ficar ali fechado no consultório todo dia, eu precisava dessa interação. E trabalhei mais de 10 anos no consultório, né? Não foi assim, eu vou para a saúde pública. Trabalhei no consultório, eu fui sim mais para a área da pediatria, fazia dentística e pediatria, né? Já endodontia e prótese eu raramente fazia, endo quase nada, mas fui mesmo para dentística e pediatria no consultório. Mas não era aquilo, né? Então testei ali mais de 10 anos. Na área de saúde pública, fiz algumas saídas de campo, até tem uma história em unidade básica, depois eu comento. Pode falar já. Os alunos estavam comigo no grupo, vão lembrar. Eu peço desculpa para paciente até hoje, né? Eu estava com... Não vou perder, tá? Eu vou voltar depois. Né? Tá. Eu estava com um grupo de alunos na unidade básica e aquela correria, né? Você está com 3 alunos ali, 4 no outro equipo, e eu ficava passando entre eles. E uma aluna me chamou, professor, corre aqui, né? Corri lá no equipo dela e ela falou, olha, essa paciente está com... Ela tinha prótese total, em cima e embaixo, dentadura. Tinha uma lesão muito grande embaixo, uma hiperplasia, que pela prótese estar mal ajustada, aquela gengiva cresceu, traduzindo bem para o leigo,
E simples, precisaria uma cirurgia para remover, mandar para o anatomopatológico, só para um procedimento padrão, e colocava a prótese de novo, né? Corri lá no mocho, naquela correria, olhei, né, a frase da aluna: professor, essa paciente está com uma lesão gigante. Eu olhei para a boca da paciente e falei para a aluna: esta paciente vai para o céu. Frase mais infeliz até hoje, acadêmica, que eu falei. O olho da paciente começou a encher de lágrimas, eu ali na correria não entendendo, aquela lágrima escorrendo. Aí eu me toquei da bobagem que eu falei. E eu tentando consertar ainda, achando que ela sabia tudo de saúde pública. Falei, é céu com O. Você vai para o céu com O. Centro Centro de Especialidade Odontológica. Mas ali não adiantava mais nada. Ela já estava chorando. Aí eu contei ligando todo... para a família. Ele tá rindo de novo. Aí eu contei vai pro céu. todo o processo. Pelo menos eu vou pro céu, né, doutor? Pelo menos eu não vou pro inferno. Falei, a senhora vai fazer uma cirurgia simples, só que não faz aqui, a gente encaminha, que é um fluxo de referência, para o Centro de Especialidade Odontológica, onde tem um dentista especialista nessa área, ele vai tirar essa gengiva da senhora e vai ficar tudo bem. E depois ela volta na contra-referência. Volta na contra-referência para ser atendida aqui na unidade básica e vai seguir com os ajustes de sua prótese até fazer uma nova. E aí ficou tudo bem, né? Mas para você ver que a gente tem que tomar cuidado com a informação. Né? Falar que a pasta é anti-envelhecimento, eu falei que a paciente com uma lesão gigante na boca vai para o céu. Tem que tomar cuidado com a informação. Né? Aí eu falei que não ia perder, me perdi. Você estava falando que você foi pro... Que ele estava indo pro... Eu também me perdi, porque ele falou da pasta e aí voltou para a pasta e eu... Voltei para a pasta. Não, você estava falando da saúde pública, da saúde coletiva. Lembrei do perfil. Vamos lá. Perfil do profissional. Que aí eu cheguei que eu fiz atendimentos na saúde pública. Então eu acho que esse perfil que você não é... E eu tenho colegas hoje. O perfil dele é: estou entre quatro paredes atendendo. Alguns, inclusive, que montaram seu consultório, foram também para a área de gestão do seu consultório, mas não conseguiram largar a cadeira. Né? O cara gosta daquele, quer atender o paciente. Hoje, se colocar ali no papel, o certo é ele deixar o atendimento e ficar só na gestão. Um amigo meu tem 3, 4 clínicas, né? E ele atende todo dia ainda. Sim. Né? O Thiago Avelar que veio aqui falou que ama, ele quer atender. Quer atender. É o perfil. Esse perfil você percebe na faculdade. O perfil de saúde pública, o aluno já vai perceber na graduação. Né? Que ele quer esse algo a mais, ele quer contato com a população. Né? Você, como um dentista da saúde da família, da estratégia, você vai atender alguns dias da semana, você vai ter o dia que você vai fazer a visita domiciliar, a VD. Né? Você vai sair do consultório e atender o paciente em casa. Você tem o dia das reuniões, você tem o dia que você vai na escolinha, na creche, fazer educação em saúde, ou as crianças vêm até você. Se você estiver na atenção básica, que é o primeiro, que são 3, né? Atenção básica, o CO e depois o terciário, que seria o hospital. Atenção hospitalar. Né? Então, olha quanta coisa a gente está falando. A gente pode estar na gestão da unidade básica, um cara ali administrativo, né? Gerindo toda a equipe, médico, enfermeiro, auxiliar, dentista, a equipe de saúde bucal, a equipe dos físios, nutri, gestão. Na saúde pública, você pode estar ali atendendo na atenção básica, fazendo toda essa estratégia que eu comentei. Você pode atender no Centro de Especialidade Odontológica, onde eu mandei a paciente fazer a cirurgia, que aí é um atendimento especializado. Você faz endo, ou você faz patologia, você faz cirurgia, periodontia. É um atendimento mais todo dia na cadeira. Mas não é o seu consultório, né? Cheio de contas de funcionários, de cobrar paciente. Ou você trabalha na atenção terciária. No hospital, dentistas trabalham em hospitais hoje. Né? Isso é fundamental também. Olha só quanta coisa a gente falou. Né? Só na área pública. Estou falando de gestão, estou falando de atenção básica, saúde da família, centro de especialidade, atenção hospitalar. Eu tenho vários ex-alunos hoje que são coordenadores de saúde bucal de municípios. Então, é uma área de gestão já maior. Né? Tenho dentistas hoje que fazem consultoria em gestão. Sim. Ele não atende mais, ele ajuda outros colegas que têm consultório a levantar o consultório. Mas assim, é importante saber que eu não sei se isso foi na minha
Mas quando eu prestei, foi por uma OS, né? Que são as organizações de saúde, que hoje em dia a maioria são organizações de saúde que tomam conta ali daquela unidade. Eu pedi uma batata frita, nada a ver com café, mas eu pedi porque tá meio-dia, 1h, vamos comer uma batata. Depois a gente escova o dente, passa o fio dental, usa o creme dental. Creme dental com flúor. Sem indicação de bochecha. Sem sérum. Com flúor. E vamos envelhecer. Isso. E quando eu entrei, eu não... Assim, a prova e a entrevista, eles não me falaram para onde que eu ia. Então, eu não sabia se eu ia para atenção primária, eu não sabia se eu ia para o CO. Então, assim, isso foi só na minha? Ou você sabe se é uma coisa geral? Assim, o dentista vai depois... Assim, eu não sabia nem o endereço da unidade quando você vai fazer a prova. Você faz a prova para aquela organização de saúde... E aí, depois que você passa, eles falam, olha, você vai trabalhar nessa unidade de saúde, o seu horário vai ser esse. Então, no meu caso, foi das 7 às 11. E aí você, óbvio, tem a opção de aceitar ou não. E até o meu primeiro dia, eu não sabia que era um centro de especialidades. Aí, no meu primeiro dia, eu cheguei na minha unidade, eu entrei para fazer pério. E aí, quando eu cheguei lá, é pério, tal, é assim, assim, assado. Eu sou especialista em pério. Fiquei 1 semana como periodontista. Depois de 1 semana, eu fui chamada na sala da gerente e ela falou assim para mim, olha, essa vaga de periodontia era para ter sido preenchida 2 anos atrás, mas só agora que teve a prova. Então, não tem mais fila para periodontista na parte da manhã. Mas a doutora de pacientes especiais está saindo e ela gostou do seu perfil e a gente acha que a gente pode te relocar da pério para pacientes especiais. Aí eu falei, tá, mas eu não sou especialista em pacientes especiais. Ela, não, tudo bem, mas você é especialista e você faz periodontia, paciente especial precisa de pério, então a gente quer saber se você quer. Tipo, basicamente assim, você quer ou você quer ser mandado embora? Resumindo, foi isso. Aí eu falei, quero, porque eu já tinha reorganizado toda a minha agenda, toda a minha vida, né? E aí eu fui para pacientes especiais, tipo... Então, assim, eu acho que é legal também a pessoa saber que ela vai para o serviço, mas ela tem que saber que o perfil dela tem que ser super adaptável. Porque lá dentro você pode ser relocada e, de repente, pode te mudar de horário. Claro que cabe ao dentista aceitar ou não, né? Você não é obrigado. Mas é basicamente... você não é obrigado, sai fora. É uma característica da saúde pública, como no consultório, tem os prós e contras, né? Então, isso você trabalhar numa unidade básica, no centro de especialidade, você não vai ter funcionários para pagar, contas de consultório, equipamentos, enfim. Você vai acordar, vai trabalhar, tá ali o consultório, funcionários controlando a agenda, auxiliares, enfim. E tem essa característica, né? Na atenção básica, quando você faz uma visita domiciliar, batendo com o meu perfil, assim, adorava, né? Às vezes a gente saía com os alunos para fazer 3, 4, 5 casas e ia em 2, né? Porque chegava lá, conversava, comia bolo, a dona da casa fazia chá e com os alunos ali discutindo, com a gente comunitária. Ela falava, não, é assim mesmo, vamos lá, eu todo preocupado com o horário, né? Então você vê que na atenção básica também fugia. Você não tem muito controle. E você no centro de especialidade, também você passou numa OS, né, um processo seletivo, você tem, entre aspas, um chefe ali, né? Sim. E tem essa modalidade, tem também como você passar processos de concurso público, né? Você foi contratado ali pelo município, pelo estado, e você vai ter o seu gestor. Né? Você tem as metas do dia, do mês. Né? Você tem toda a organização de uma empresa, vou chamar assim. Tá? Diferente do seu consultório. Né? Horário para entrar, horário para entrar, horário para sair, se almoço. Falta. Mas aí também você tem o 13º, tem as férias. Tem muitos prós e contras. Por isso que eu falo para o aluno durante a faculdade, sempre que puder, vai fazer estágio, ou obrigatório ou não obrigatório. Né, no consultório do seu amigo, do seu pai, ou no consultório que você conseguir. E no serviço público ele vai passar por esse estágio na faculdade também, para ver se ele tem afinidade. Ele não vai saber se ele quer ou não aquilo. Né? E teste na vida. Né? Se formou, vai trabalhar. Né? Vai trabalhar no serviço público, vai trabalhar no consultório privado. Aqui em São Paulo tem essa... porque hoje parece que cada vez mais faculdades de odontologia estão tendo um convênio com o SUS para atendimento... Para os dentistas vão atender pacientes SUS.
na clínica. Pelo menos não sei se em São Paulo é assim. Mas eu já vi no Instagram, o pessoal fala de outros estados. No Você tem, interior a gente você tinha. tem A gente ia meio que um pro- estágio já da faculdade que você já Sim. senta lá e já faz a Era atenção básica. obrigatório. A Já é obrigatório. Hoje a clínica integrada que a gente tem na nossa faculdade é um pouco isso, né? O paciente chega, é um paciente da atenção básica ali, você vai fazer tudo. E Ele vem do SUS, é isso? Ou não? alguns vêm, mas a maioria vai na triagem e é atendido. A universidade é como se fosse uma unidade básica, um centro de especialidades, né? O paciente vai lá, não paga, né? E a única diferença é que, em vez de estar no tratamento por profissionais já formados, ele está num tratamento com alunos todos supervisionados e acompanhados por professores da área. Né? Importante que você falou, o paciente não paga, né? Não. Na graduação. Porque eu já escutei aqui, já vi na internet, graduações cobrando de paciente, né? Eu sei de instituições que cobram taxas, enfim, mas na Unip o paciente paga a parte laboratorial, geralmente direto para o laboratório. Fez uma prótese, né? O custo da prótese do laboratório, Paga só. mas vai fazer dentística, periodontia, cirurgia, não é cobrado nada, né? Então, o aluno se forma já com essa experiência de trabalhar no SUS, né? E na Unip até montamos como se fosse unidade básica, integrando os alunos da enfermagem para o pré-atendimento dos pacientes, o aluno da nutrição trabalha junto com a gente, temos vários, até essa semana foi um encontro científico, vários trabalhos integrando odontologia e nutrição, mostrando essa relação, porque a nossa intenção é que o aluno trabalhe desde a faculdade com o que ele vai encontrar lá fora, que é um trabalho multiprofissional. Né? Aliás, no consultório privado, particular, tem que ser assim, né? Você puxa um hemograma completo, você vê algumas alterações do paciente, você tem que ter ali um profissional para indicar, né? Indicar para uma nutricionista. Você tem que ter enfim... Isso é uma coisa que você falou do SUS, Você né? tem que ter uma Isso você rede. falou no outro Isso episódio, é muito né? legal. Do Que no SUS já existe, é uma rede Sim. pronta. É, né? tipo, se o paciente chega, eu lembro que a gente tinha até que ver se ele tinha... Estava uma época Olha de lá. campanha da hanseníase, e então a gente tinha até um formulário. Isso é legal o dentista saber, porque não pensa que no SUS você vai ser só dentista, né? Você não vai olhar só a boca dele. Essa coisa de olhar o paciente como um todo, que a gente sempre aprende, que no consultório a gente olha o paciente como um todo, no SUS isso é muito sério. Tipo, a gente realmente olha o paciente como um Sim. todo. Então, se a mulher está grávida, você tem que ver se ela está inserida no programa de gestantes. Se ela é diabética, você tem que ver se ela está inserida no programa de diabéticos. Se ela... Você tem que... No meu caso, a gente, na época da hanseníase, a gente teve que preencher um formulário que a gente tinha que fazer perguntas para o paciente se ele tinha manchas na pele que ele não sentia, porque daí a gente tinha que inserir ele no programa da hanseníase. Então, era uma coisa super... literalmente você vê como um todo e você inserir ele nos programas. E isso não era um plus, assim. Era sua responsabilidade também. Então, fazia parte das suas funções como profissional da saúde, não só como dentista. Mesmo eu sendo no CO, né, que era o centro de especialidades, não é porta aberta, né? Então, Sim. não é o paciente que chega lá numa emergência. A gente só atendia com hora marcada. Então, é diferente. Mesmo assim, a gente tinha que inserir ele nesses programas. Quando você mandou a paciente para o céu, você provavelmente podia ter mandado a paciente para a Renata, porque a Pério... Não, né? mas eu fazia pacientes especiais. Você fazia eu fiquei paciente só especial, você, mas você mandou a paciente para o céu, mandou aqui para o nosso anjinho do Pode Sondar aqui, ó. A gente Anjinho da Pério. A gente aprende muito, e o aluno também, né? Ele vê. Hoje as clínicas particulares, eu enxergo, estão migrando para isso, né? Um atendimento multiprofissional. Sim. Tem que ser assim. O desenho do Sistema Único de Saúde, se for ver, ele é perfeito, Lindo, sensacional. Se um paciente entra na consulta odontológica, fez uma restauração, precisou fazer um tratamento de canal, já vai encaminhado para o centro de especialidade, volta para fazer a restauração aqui na unidade básica. Você pegar para a área médica, chegou na unidade com uma dor no peito, ali o médico generalista, clínico geral, pediu alguns exames cardiológicos, detectou, foi para o cardiologista. Precisou de um transplante do coração, foi encaminhado para o hospital para o transplante.
do transplante volta para o seu cardiologista, para o seu médico da família. Sim. Isso é fantástico, né? Todo o desenho é fantástico. E hoje, com a pandemia, a gente viu como o SUS foi importante, né? O Brasil sem o Sistema Único de Saúde hoje, a pandemia já foi uma tragédia. Seria algo de filme de terror. Sim. É o que aconteceu. Eu acho que só assim, para quem tava lá dentro, assim, é o que eu falo, o sistema é lindo, é perfeito, mas a burocracia é uma coisa assim que... Porque essa na referência e na contra-referência, tipo, o paciente está com uma hiperplasia, né? Aí a gente vai encaminhar. A gente, né, que tem esse perfil de... Eu que tenho esse perfil de consultório, imediatista, tipo, vamos resolver e acabou... Putz, essa demora da contra-referência que você manda, o paciente ficar 3 meses para esperar e para depois voltar. Uma coisa importante, assim, na patologia não tinha essa demora. A patologia era uma coisa que eles... Mais rápido. Era rápido, assim. Até porque é detecção de câncer, Exatamente. então não pode demorar. Então, era uma coisa rápida, isso era legal. Mas para outras coisas, por exemplo, encaminhava às vezes para pério, mas até ele conseguir uma vaga na pério, ele já ia para extração, porque já perdeu o dente. Então, isso para quem está não está nesse perfil, assim, de tudo bem, esse é o sistema e existe uma fila e a gente tem que respeitar essa fila e tal, você dá uma surtada, assim. Mas, né? mas a fila que acontece não é porque falta investimento, teria que ter mais equipes, teria que ter mais acesso, né? Porque... Foi até assunto do outro podcast que eu participei. Hoje, a gente está numa cidade grande também, não podemos esquecer disso. Cidades pequenas com uma população menor e o gestor é um bom gestor, é um outro funcionamento. Hoje, a gente precisa investir em acesso e financiamento. São as 2 palavras de ordem para o Sistema Único de Saúde, não digo nem só para odontologia. Se você lembrar, passando rápido aqui, essa questão vai cair na prova, hein? Passando rápido, o SUS começou em 88, né, em 1988, e com a Constituição vieram as leis em 90. Então, em 94, começa a Estratégia Saúde da Família e no ano 2000 entra o dentista. Né? No ano 2000 entra o dentista. Se for ver, é muito recente. Então, o dentista no Sistema Único de Saúde, na equipe Saúde da Família, em 2000. Em 2004, vem o Brasil Sorridente, com o Centro de Especialidade Odontológica. Então, a gente não fez nem 20 anos ainda de Brasil Sorridente, Centro de Especialidade Odontológica. Então, a demanda reprimida é gigantesca, né? Pacientes que precisam de atendimento. Só que já melhorou. O programa está aí, precisa fazer ele. O programa está aí. Fazer ele funcionar. Já melhorou. Desde a pessoa atender o telefone. Isso me irritava. Tudo, tipo, ninguém atende o telefone. Investimento. Aí, investimento, dinheiro. E você escuta alguns falarem, olha, tem dinheiro. Não tem. Né? O recurso para a saúde precisa ser dobrado, triplicado, quadriplicado para melhorar, consequentemente, o acesso. A gente precisa de acesso e investimento. É isso. Palavras de ordem hoje é acesso e investimento. Sim. Perfeito. Financiamento. Gente, nós falamos tanto aqui que nós até esquecemos do tempo, mas, cara... Não, a gente vai ter que te trazer de novo. Não, estamos chegando ao fim do nosso programa, mas antes de vocês... Não saiam daí, gente. Curtam, comentem, deixem perguntas. Se não der para responder aqui nessa primeira exibição que está passando aqui, esse episódio está sendo gravado porque hoje, quando vocês estão assistindo, hoje, dia 12 de outubro, dia da criança e dia de Nossa Senhora também, é feriado, né? Então, nós gravamos antes o programa, gravando aqui no sábado, mas eu queria pedir para você, Luiz, você quer... O que a gente sempre pede para os participantes, né? Deixar aquele conselho, né? O que você diria para os recém-formados, para os estudantes, para aquela pessoa que está perdida, que não sabe se quer saúde pública, se quer sentar no mocho, né? Qual que é o... também falar do teu curso, né? Você tem um curso que eu vi? Também. Na faculdade a gente tem o curso de especialização em saúde pública, né? Então, isso, faça seu jabá. Eu tenho o meu Instagram, o Prof. Escabar, né? O meu Instagram, não sei se depois você consegue escrever. O Instagram já está aqui na descrição. Quem quiser conhecer, seguir, por favor. Quem quiser conhecer, não. Conheçam porque né? vocês... Conhecer mais, né? É. Sigam lá, professor, prof...
Prof. Escabar. Prof. Escabar. O Escabar com S mudo, né? E por conselhos do Luiz, né? Porque na época os alunos queriam conversar comigo e eu com aquela história, não posso dar WhatsApp para todo mundo. Num dos congressos, o Luiz, faça seu Instagram. Eu fiz o Instagram, converso muito por direct ali com os alunos, então o meu Instagram, ali tem o Instagram do curso, que é Curso Saúde Pública. E para os alunos, indo da faculdade até a formatura, assim, aproveitem muito a faculdade, explorem muito os seus professores. E muitos falam por aí que a odontologia acabou, que a odontologia é uma área maravilhosa, assim como toda a área da saúde, né? Você vai fazer o seu caminho, né? Então, estude, né? Tenha o seu lugar ao sol ali e tenha experiências no início da sua carreira, né? Se você quer ir para a área de saúde pública, procure experiências para ver o que você gosta, né? E nada é imediato. Hoje os alunos, e eu percebo pelos mais jovens até, tá todo mundo muito imediatista. Até porque às vezes fica vendo outras pessoas e acham que aquele cara hoje que está super bem, ele piscou o olho e ficou super bem. Conheça a história toda desse colega, né? Então tenha paciência também. Não é de um dia para o outro que vai dar certo, com raras pontuais exceções, né? Tenha paciência. Estamos aí com mais de 20 anos aí para chegar aqui, né? Para contar a história. Coloca para mim, por favor, então, Gabriel, o nosso patrocinador que faz esse programa acontecer. Muito obrigado ao Laboratório Láser. E hoje eu vou falar do Peroxidin Láser. Esse Peroxidin, ele é um composto de clorexidina 0,12%. Ele tem na versão bochecho e na versão spray. Ele é utilizado como prescrição do dentista. Ele não é um medicamento, ele é um medicamento, não é para ser feito de uso diário, mas vocês, profissionais da saúde, provavelmente indicam bastante, até o da outra marca lá, que faz aquela pasta, sabe? Né? Que a gente falou aqui. Vocês já provaram o Peroxidin? Além de tudo, porque eles falam assim, clorexidina é tudo igual. Não é. O Peroxidin ele é diferente. O Peroxidin, além da concentração da clorexidina estar certinha, ele tem xilitol na fórmula e eles conseguiram, de alguma maneira, deixar mais gostoso, deixar mais confortável a utilização. Quem já utilizou a clorexidina de outras marcas, tenho certeza que deve ter torcido o nariz, falando, amarra a boca, parece que você tá fazendo bochecho com suco de caju, né? Mas o Peroxidin da Láser ele é diferente, né? Você vai encontrar o Peroxidin nas principais farmácias de todo o Brasil e prescrevam, ou se não, entre em contato com a Peroxidin no Instagram, você que é cirurgião dentista, peça as amostras para você testar. E além dessas duas apresentações, tem o gel. O gel então tem essa apresentação que é o bochecho, tem o spray, que tem esse tubinho mais longo, que chega, por exemplo, num caso de periocoronarite, ou o paciente está com trisma, não consegue abrir a boca, então ele tem esse tubinho ali para o paciente. E tem a fórmula de gel também, que você coloca em cima da ferida cirúrgica, depois de uma cirurgia, enfim, é com prescrição, é um medicamento, mas é muito interessante vocês saberem que existe essa linha tão completa de clorexidina. Tem início de uso e fim. E quem define isso é o cirurgião dentista, é o profissional. Né? Mas legal de tudo também é que são produtos sem álcool. Então, eles não têm aquela agressão do álcool aos tecidos, na mucosa, o ressecamento, né? Aquela coisa que vem da ressaca, que deixa todo mundo com sede. Gente, ficou um monte de pergunta pra gente fazer pra ele. Porque esse programa voou. Foi muito legal. Então a gente vai ter que marcar ano que vem, já uma próxima, que a gente vai falar especificamente sobre, acho que SUS. A gente fala sobre o perfil e tudo mais, porque esse foi bem legal, assim. Eu achei muito bacana contar as histórias, né? Aquele bate-papo né? De bar, né? Isso aí. Exatamente. Nós vamos comer nossa batatinha agora, né? Fiquem aí com a gente, assistam os outros episódios. E quem que vai vir no Pode Sondar no episódio 6? Conta pra gente, Renata. No próximo episódio vai vir a minha professora querida, Luciana Feitosa, de DTM. Eu fiz Imperdível. Nossa, não. Ela é a chefe da cadeira da Unifesp, então, assim, ela é uma mega referência de DTM. Vamos falar sobre polêmicas do Botox para DTM, muita gente indica, ela vai falar sobre isso. Então, vai ser incrível o programa que vem, ela é demais, sensacional. Luciana Feitosa, quarta-feira da semana que vem, não percam. Curtam, compartilhem com os amigos. Escabar, muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Eu te acompanho desde que você
me pegou de bicho lá e eu fico vendo a sua evolução, vendo que você é um cara preocupado, estuda, você vê, acessível, conversa com os alunos. Então, acho que essa sua personalidade aí, que todo mundo gosta de você, é um cara... eu nunca ouvi ninguém falar, puta, eu não gosto do Cabeça. Não, todo mundo gosta do Cabeça, cara. É impressionante mesmo, cara. Todo mundo. O pessoal da minha sala, isso aqui não tô aqui jogando confete, não. É real mesmo. Você é um cara muito bonzinho da saúde bucal, muito embasado em tudo que você faz, tudo que você fala. Parabéns pelo seu trabalho e obrigado por você ter vindo aqui, cara. Muito obrigado. Obrigado. Com o aluno é isso, né, cara? Eu ensino e aprendo todo dia. Então, tem que estar acessível, tem que conversar. Você lembrou bem, né? Parabéns para todas as crianças, dia 12. Né, Nossa Senhora também. E parabéns pelo podcast, esse humor inteligente. Conheço vocês há um tempo, vocês dois têm há muito tempo. Voou, né? Vocês deixaram descontraído. Espero que todo mundo goste aí. E se inscreva no canal, né? Clica no joinha. E curta. Ó, já tô show de bola. Em casa aqui. Obrigado, gente. Muito obrigado. Assistam os outros episódios, gente. E boa noite. Tchau. Para vocês.